forte é o nosso Deus. Nós vamos abrir no livro de Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19. E eu quero ler aqui uma parábola de Jesus, Lucas 19, do verso 11 ao verso de número 27, né? Lucas 19, 11 a 27. E diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente, então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e lhe disse: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco e terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe o servo mau: por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que lhe tem será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. É Jesus quem está falando isso aqui. Executai-os na minha presença. Irmãos, quero falar sobre o tema: seja fiel com o que Deus coloca em suas mãos. Seja fiel com o que Deus coloca em suas mãos. Deus coloca em nossas mãos muitas coisas. A vida, presente de Deus, inegável. Saúde, presente de Deus. A inteligência, habilidades, dons, competências, talentos, tudo isso vem das mãos de Deus. Nós recebemos isso tudo como dádiva de Deus. Deus coloca nas nossas mãos. Deus nos dá esse privilégio de ter isso em nossas mãos. Deus coloca em nossas mãos família, pai, como mãe, ou como filho. Mesmo como filho, é um presente que Deus está te dando, ter os pais que você tem, ter os irmãos que você tem, ter a família que você tem. Deus coloca em nossas mãos a liderança sobre pessoas, sobre bens. Muitas coisas Deus tem colocado em nossas mãos. Mas a grande herança que nos foi dada, que o Senhor colocou em nossas mãos,
é a sua palavra. A sua palavra é a grande herança. Ele se revelou a nós e daí temos a responsabilidade de pregar e viver o Evangelho, de anunciar o Evangelho a outras pessoas, quer seja com a nossa vida, quer seja com as nossas palavras. Há o velho ditado que, se possível, pregue com a sua vida, e se houver necessidade, use palavras, mas nós temos que usar sempre palavras. Evangelho é palavra. Embora as pessoas precisem ver em nossas vidas as marcas desse Evangelho, o Evangelho é palavra, é pregação. Como ouvirão ou como crerão se não houver quem pregue? Nós precisamos, então, entender isso. Qual a descrição desse texto? Esse texto é uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola é uma história contada por Jesus e que por trás dessas parábolas ele sempre traz um ensino ético, um ensino moral, um ensino espiritual, um ensino doutrinário. Então, essa parábola é uma história, como muitas outras que Jesus conta, aí, as mais conhecidas, parábola do filho pródigo, parábola da dracma perdida, né? São parábolas, são histórias, muitas delas que Jesus criava essas histórias para, através delas, tirar lições de cunho ético, de cunho moral, de cunho espiritual, de cunho doutrinário, né? E é interessante que essa parábola, ela sucede, ou seja, ela vem depois de uma descrição daquele momento em que Jesus tem um encontro com Zaqueu. Zaqueu está na árvore e de alguma forma, Jesus o avista, e Jesus fala que estaria indo à casa de Zaqueu, né? Hoje eu estarei contigo na sua casa. Jesus vai para a casa de Zaqueu, e no final do encontro de Jesus com Zaqueu, diz que Lucas descreve que houve salvação na casa de Zaqueu. Diz assim: hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão. E aí o texto encerra dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, o texto que antecede a parábola que nós lemos aqui, das 10 minas, é um texto que Jesus está pregando, anunciando, declarando e salvando vidas. Nesse caso, houve salvação na casa de Zaqueu. Então, essa parábola não está aqui nessa posição, capítulo de número 19 de Lucas, não está por acaso. É uma narrativa que vem depois com um ensino que Jesus dá, e esse ensino é por meio de parábolas, né? E essa parábola é contada, então, pelo Senhor Jesus, né? Após esse fato, Jesus, então, propõe esta parábola, né? O que a gente pode aprender aqui? Primeiro, que aproximava-se a ida dele, Jesus, para Jerusalém, onde seria ele preso, condenado, crucificado, e haveria de passar pela ressurreição. Hoje nós sabemos disso. Lá atrás eles não sabiam disso, né? Quando ele sai da casa de Zaqueu e Jesus está contando essa parábola, eles não sabiam o que estava por acontecer. Apenas Lucas é que vai fazer esse registro, que hoje nós sabemos o que aconteceu, mas naquele contexto não. Naquele contexto, Jesus está vivendo esse momento com eles e o futuro ainda estava por acontecer, né? Então aproximava-se a ida de Jesus a Jerusalém, onde ele seria preso, condenado, de alguma forma crucificado e ressuscitaria. Ele insere nessa parábola algo interessante, porque ele vai dizer assim: então certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus, então, quando ele começa a parábola, ele está falando desse homem nobre. Na verdade, lembre-se que
Toda parábola tem um ensino moral, ético, espiritual, doutrinário, e na verdade esse homem nobre aqui é uma referência acerca quase que dele mesmo. Esse homem nobre é a figura dele, como filho do homem, né? Que esse homem partiu para uma terra distante para tomar posse de um reino e voltar. E aí a gente tem as seguintes perguntas: quem é esse homem que que estaria indo a uma terra distante? Quem seria esse? Evidentemente, quando nós olhamos para João capítulo 3:16, a gente vai entender. Porque Deus amou o mundo, que enviou, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é esse homem nobre aqui, que é enviado a essa terra distante. Onde é essa terra distante? É a nossa terra. Jesus é esse próprio homem, embora ele cite como se fosse outro, mas ele é o próprio personagem central desta parábola, onde esse homem havia partido a uma terra distante com o fim, com um propósito. Qual era o propósito? Tomar posse de um reino e voltar. E aí, quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 20, verso 3, você pode ir na sua casa abrir o texto, os irmãos também aqui, Apocalipse 23, Apocalipse capítulo 20, verso 3, vai dizer o seguinte, eu vou ler do verso 1 ao verso 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ao mesmo tempo, a gente tem Marcos capítulo 3, verso 27, depois eu vou explicar esses textos, Marcos capítulo 3, verso 27, onde nós temos também a seguinte descrição, Marcos 3, 27, diz assim: ninguém pode entrar na casa do outro, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que a gente pode aprender com esses dois textos? Primeiro, o texto de Marcos, falando que um valente não entra na casa de outro valente sem primeiro amarrá-lo. O texto de Apocalipse fala que Satanás ele haveria de ser preso, né, porque ele estava enganando as nações. Irmãos, desde quando houve a introdução do pecado no mundo, Satanás fez as suas arruaças, fez as suas artimanhas, enganando as nações. Quando Jesus Cristo vem na plenitude dos tempos, Jesus é esse valente que vem manietar, que vem amarrar esse outro valente, que é Satanás, para impedir as suas ações de enganar as nações e, com isso, o Evangelho ser pregado a todas as nações. Jesus, então, Marcos, é esse valente que entra no território do outro valente. Satanás é o grande sequestrador da humanidade até antes da vinda de Jesus. Jesus é o resgatador, é aquele que vem, então, que entra no território de Satanás e agora manieta, prende, aprisiona, não permite que ele tenha agora ações que impeçam as pessoas de ouvir a palavra e serem convertidas pelo Evangelho. Satanás agora, então, é esse elemento preso, manietado pela própria ação de Jesus, sua vida, sua morte e a sua ressurreição, onde ele vence triunfantemente as ações de Satanás. Então, nos faz pensar o quê? Que Jesus é esse homem nobre que vai fazer uma viagem a uma terra distante e que agora, antes de
de consumar tudo, ele vai querer uma prestação de contas. Jesus é esse, então, que é apresentado nesta parábola como esse homem nobre e que vai delegar poder e função. Quando é que esse homem nobre delega poder e função? Quando o texto diz, de Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20, quando ele, ali na grande comissão, deu uma ordem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E ele diz ainda a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus é esse homem nobre que chega agora, vai fazer esse contato com os seus servos e dar uma missão, uma função, como nos foi dado em Mateus capítulo de número 28, 18 a 10. Ele chama então, conforme a parábola, ele chama os seus servos, 10 servos. Ele chama os 10 servos. O senhor nobre que vai fazer a viagem, que é o próprio Jesus, aqui, ele diz o texto que ele chama esses 10 servos, um símbolo até de algo completo, né? O 10, sempre nas Escrituras, o 7, o 10, o 12, dá sempre a ideia de algo completo, algo perfeito, né? Então aqui, esse 10 aqui, esses 10 servos, é exatamente a ideia de algo completo. Ele comissiona a igreja em todos os tempos, em todas as eras, em todas as épocas. Jesus é esse homem nobre que chama esses 10 e que agora vai confiar a eles 10 minas. O que são essas 10 minas? A mina era uma moeda que equivalia a 10 dracmas. E ele chama esses 10 e orienta, e diz: olha, eu vou sair, eu vou viajar, e eu quero que vocês negociem essas minas que eu coloco na mão de vocês. Voltando, Jesus disse: ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Lembra lá que Jesus nos comissionou? Aqui o homem nobre também está o quê? Comissionando. Também está dando uma ordem, dando uma missão, dando uma função e dando poder, porque está delegando poder a esses 10 servos. Como também em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você então está começando a entender que essa parábola, já que Jesus está encerrando o parágrafo anterior falando da salvação de Zaqueu e de toda a sua casa, é uma parábola que está falando também sobre o comissionamento, sobre missões, sobre levar a palavra, sobre pregação do evangelho. Será que você consegue fazer a linkagem do texto anterior com a fala de Jesus falando que eu sou esse homem nobre, e como esse homem nobre eu vou fazer uma viagem para uma terra distante, mas eu vou delegar poder aos meus servos, aos meus funcionários, aqueles que estão subordinados a mim, para que eles cumpram essa missão. Você está entendendo, portanto, que essa parábola é uma palavra de desafio missionário, de desafio de evangelização, de desafio de pregação do evangelho? Enfim, na orientação de Jesus, na parábola, a missão dos servos era negociar as minas. De maneira clara e real, quando Jesus está falando de evangelização, Marcos capítulo 16:15 está falando: ide, portanto, pregar o evangelho. E quando nós temos Mateus 28, 18 a 20, Jesus é claro: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele está sendo claro, mas na parábola ele está sendo metafórico, ele está usando uma figura de linguagem para falar a mesma coisa. E aqui ele está falando: eu sou esse homem nobre, que comissiono 10 servos
linguagem metafórica aqui, esses 10 é a igreja, são os crentes em todas as eras, em todas as épocas, em todos os tempos, que recebem agora uma missão. E qual a missão? Negociar as minas. Nesse caso, uma mina equivalia a 10 dracmas. Orientação do homem nobre: negociem até que eu volte. Até que eu volte, negociem. Havia um cenário interessante. Diz o texto de Lucas, capítulo de número 19. Eu vou ler aqui bem pausadamente, para que você entenda o que está acontecendo aqui. No verso 14, está dizendo assim, depois que ele fala com seus súditos, seus servos, para negociar, o verso 14 fala assim: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha só o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Os concidadãos, os moradores daquela cidade, do homem nobre, dos servos, chegaram e fizeram uma embaixada. O que é uma embaixada? Pegaram representantes e fizeram uma comitiva e foram até onde esse homem nobre estava presente e disseram para ele: olha, nós não queremos que tu reines sobre nós. O que você pode aprender com isso aqui? Lembrando, o homem nobre é o próprio Jesus. Os comissionados 10, na verdade, tem a ver com aqueles que o Senhor chama para cumprir a missão da pregação. E lembrando que a pregação do Evangelho significa, quando alguém se arrepende, é sinal que o reino de Deus chegou onde? No coração. Aí agora os concidadãos daquela cidade estão dizendo assim: olha, nós estamos aqui para dizer que nós não queremos esse reino sobre nós. E, gente, nós temos aqui um grande problema. Porque se o homem nobre representa o reino de Deus, se o homem nobre representa a própria palavra de salvação, se os servos estão anunciando e negociando o Evangelho e pregando esse Evangelho que gera arrependimento, os concidadãos estão dizendo: nós não queremos esse reino sobre nós. Não querer o reino é rejeitar o próprio Cristo. Não querer o reino é rejeitar a palavra. Não querer o reino é rejeitar o Evangelho. Portanto, eles estão aqui naquilo que nós entendemos que configura-se como pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rejeição do Evangelho. Quando alguém rejeita a palavra, ele está rejeitando aquilo que vai trazer salvação para ele. E a rejeição da palavra é o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas pessoas podem até pensar: não, mas a blasfêmia tem a ver com algumas coisas que a gente fala com Deus. Não. Você vai ver lá que Jó falou coisas absurdas, né? Elias falou coisas absurdas, né? Alguns outros personagens falaram coisas absurdas, não contra Deus, mas diante das circunstâncias que eles estavam passando. E não é isso que configura a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é a rejeição do Evangelho, da palavra. E havia naquela cidade concidadãos que estavam dizendo: nós não queremos que tu reines sobre nós. Está vendo então que essa é uma parábola que está nos chamando a atenção acerca de que há uma missão a ser cumprida dos servos, dos 10, de levar a palavra, de prosperar a mina que cada um recebeu, e de alguma maneira eles tinham essa missão, e quando o Senhor voltasse, eles tinham que prestar conta dessas minas.
Nós temos aqui então a descrição de que no meio desse cenário todo havia um obstáculo. E o obstáculo eram pessoas que obstinadamente e declaradamente e conscientemente estão dizendo: nós não queremos esse reino sobre nós. Isso aqui é sério, irmãos. Isso aqui é muito sério, né? Seguindo aqui na descrição dessa parábola, onde nós estamos esmiuçando aqui detalhadamente, não há uma dimensão de tempo acerca da volta do homem nobre, mas o fato que ele disse que voltaria, verso de número 12, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele voltaria, mas ele não falou o dia nem a hora, mas ele voltaria. A volta haveria de acontecer, e ele voltou. Lá no verso 15, portanto, na parábola, nós temos o retorno do homem nobre. Diz assim: quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. O homem nobre voltou. Repito, pensa aqui comigo, você que está em casa nos assistindo, quem é esse homem nobre? Nós não temos um outro personagem para fazer uma correlação, senão o próprio Cristo. Quem são esses concidadãos aqui que estão dizendo: nós não queremos esse reino? São pessoas que estão dizendo: nós não queremos fazer parte do reino de Deus. Nós não queremos isso, não queremos o reino de Cristo sobre nós. Quem são esses que tinham a missão de propagar? Os 10 servos, a igreja, os crentes. E agora que o homem nobre volta, ele vai querer a prestação de contas. E aí, nessa volta dele, esse homem nobre agora vai fazer esse acerto de contas. Primeiro, ele manda chamar os servos a quem dera dinheiro para que eles prestassem contas. Você se lembra? 10 minas, e nas 10 minas, ele distribuiu para 10 servos. Agora ele queria saber o que cada um fez com essas minas, o acerto de contas, né? Aí, temos aqui apenas a descrição de 3 de entre os 10, mas resume um pouquinho daquilo que nós precisamos aprender. Senão Jesus teria feito aqui uma análise de cada um deles, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, que cada um fez. Ele pegou apenas 3, uma amostra desses 3. E aí, nessa amostra, o que recebeu uma mina chega para o senhor nobre e fala: senhor, eu negociei com essa uma mina, negociei, prosperei e apresento ao senhor mais 10 minas. Nossa, uma mina já seria grande coisa, mas 10 minas, ele prosperou tremendamente. Então, ele prosperou imensamente, ele negociou bem, ele soube fazer bons negócios, a ponto de que houve um avanço daquilo que ele recebeu do Senhor para negociar. Negociou muito bem, e esse recebe um elogio do senhor nobre, e esse elogio é descrito lá no verso de número 17, quando o Senhor lhe diz: muito bem, elogia e adjetiva esse servo, servo bom, você é um servo bom, né? Ele fala: você é um servo bom, né? Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Gente, que coisa fantástica. Aqui o Senhor está ressaltando a fidelidade e, ao mesmo tempo, está ressaltando a capacidade de negociação, a capacidade de
administrar bem aquilo que recebeu. Lembre-se que eu disse aqui há pouco, no início, que nós recebemos muitas dádivas de Deus para que nós estejamos cuidando, e uma das coisas que Deus mais colocou nas nossas mãos, que Ele quer que nós estejamos zelando, é a sua palavra. Ele colocou na mão daqueles 10, e agora esse primeiro chega com mais 10, e aí ele recebe esse elogio: servo bom, você foi fiel, você prosperou aquilo que você recebeu. E aí, irmãos, algo tremendo, ele tem o elogio, e mais à frente nós vamos ver que, visto que ele foi um bom administrador, ele recebe mais atribuições, porque ele era uma pessoa confiável. Ele era uma pessoa confiável, que levava a sério aquilo que ele recebeu para prosperar e para negociar. O segundo, ele recebeu uma mina também, como os demais. E agora, na hora da prestação de contas, ele devolve 5 minas. 5 minas. Lembrando que essas minas eram moedas, uma mina valia 10 dracmas, né? E esse que recebe 5 minas, a esse o Senhor disse: terás autoridade sobre 5 cidades. E veja aqui que não há nenhum tipo de reprimenda, não há uma descrição de um elogio, tal qual aquele primeiro servo bom e fiel, mas ele também foi zeloso em multiplicar aquilo que ele recebeu. E o esforço dele permitiu que de uma viesse mais 5. E aquele que recebeu e um terceiro, ele vem prestando contas, tal qual a descrição aqui, no verso de número 20, veio então o outro dizendo: eis, Senhor, a tua mina. E é interessante que ele vem todo empolgado, né? Eis, Senhor, a tua mina. Eis, Senhor, a tua mina, que eu guardei e embrulhei no lenço. Meu Pai do céu! Se ele já estava vendo o que estava acontecendo lá atrás, se fosse eu ficaria tremendamente envergonhado. Um apresentando 10 minas, o outro apresentando 5 minas. E esse terceiro, nessa amostra que Jesus está nos ensinando aqui, ele chega e fala: oi, Senhor! Ele não tem nem disparate de ficar constrangido, envergonhado, e fala: Senhor, está aqui, eu embrulhei, está aqui. Gente, que coisa chata, que coisa feia. O que está acontecendo aqui? Esse indivíduo, ele está aqui, na verdade, em uma condição de apenas devolver aquilo que ele recebeu. E ele achou que estava abafando. Ele achou que estava tudo certinho, tudo joinha. Mas aí, quando a gente começa a ver as causas disso, porque quando ele apresenta essa única mina, ele chega cheio de argumento. Ele chega cheio de argumento. Ele chega cheio de desculpa. Interessante que os outros chegaram, apresentaram: está aqui, é isso, sem muito lero-lero. Mas o outro chegou cheio de desculpa. E, gente, a gente é bom para dar desculpa, não é? As pessoas são excelentes para dar desculpa. Eu não consegui por causa disso, não consegui por causa daquilo outro, não consegui. A gente é bom para dar desculpa. Nossa, a gente tempo que eu atuei lá em Botucatu como professor de um instituto bíblico, havia um tempo que nós tínhamos prova e os alunos chegavam cheios de desculpa por que não fizeram a prova, por que não fez o trabalho bem feito. Aí escutava todo tipo de desculpa. Aí como a gente está vendo a questão numa perspectiva mais humana, né? Mas aqui nós estamos diante de uma perspectiva divina. Esse terceiro,
ele está apresentando desculpas diante de Deus, diante de Jesus. Ele está apresentando as desculpas dele, porque ele só entregou uma. Por que ele só entregou uma? E o argumento dele é: tive medo. Parece que eu fico escutando, e certamente você também, a fala de Adão lá no Éden, quando na viração do dia o Senhor chamou Adão: Adão, Adão, onde estás? E a fala de Adão, parece que Deus estava insistindo em encontrar Adão ali no jardim, né? Deus sabia onde ele estava. Mas na fala de Deus, Deus está chamando: Adão, Adão, onde estás? Aí Adão fala: Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Gente, o que está acontecendo aqui? O terceiro personagem aqui está falando assim: Senhor, eu tive medo. Eu sei que o Senhor é um homem rigoroso. Adão estava com medo porque o pecado adentrou a vida dele. Adão estava com medo porque agora ele era um desobediente, contumaz. Adão estava com medo porque agora, enganado pela serpente, ele tinha a noção do que tinha acontecido. Mas antes não era assim. Antes era uma relação de temor, de prazer, de devoção, de comunhão. Mas quando o pecado entra, aí entra o medo. Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. E a fala do terceiro personagem da parábola de Lucas capítulo 19 é exatamente, parece que ecoa a mesma fala que foi dita por Adão, é dita por esse terceiro personagem, quando ele diz assim: pois tive medo de ti, de que és homem rigoroso, né? Diz o verso aqui, eu vou ler aqui para a gente não se perder nos detalhes. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeastes. Eu fiquei com medo. E, gente, o que o medo faz? O que o medo faz com as pessoas? Primeiro, ele tem medo. E o medo faz com que as pessoas tenham uma distorção da realidade. Quando as pessoas têm medo, elas têm uma percepção errada da realidade. Como Adão. Ele não precisava ter medo de Deus. O Criador o fez para a sua honra, glória e louvor, e o fez de maneira que dotou a esse Adão a sua imago Dei, a sua imagem e semelhança, dotou a esse Adão uma capacidade de inteligência e criatividade, dá nome aos bichos, deu a ele uma esposa, colocou-o num jardim, algo tremendo. Então não era para ter medo, mas o medo veio, e quando o pecado entrou, criou uma distorção da percepção de quem era Deus. Me parece que esse terceiro personagem é alguém que tem uma distorção fruto do medo. Gente que tem medo tem uma distorção acerca da vida e principalmente acerca de Deus. Segundo, ele, tomado pelo medo, ele fica paralisado, porque ele tem uma dracma nas mãos, uma mina na mão para prosperar, mas ele embrulha e guarda, fica paralisado. O medo produz a ineficiência. Achei que o Senhor era um servo rigoroso e, por causa da minha impressão, eu não progredi, eu não avancei. O medo produz ineficiência. O medo gera inoperância. Não há
ação, porque já que o medo paralisa, gera ineficiência, inoperância, e foi exatamente tudo isso que aconteceu com esse terceiro personagem. E aí, esse homem nobre tem uma fala para ele, uma resposta. O primeiro, servo bom; o segundo, não tem elogio, mas há uma recompensa, ele estaria cuidando de mais 5 cidades, mas para esse homem que não prospera, que não age de forma correta, a justiça do homem nobre foi, e deixa claro o que ele tinha para dizer, quando ele fala: servo mau, por tua própria boca te condenarei. O que você falou tem a ver com aquilo que vai acontecer contigo. Você é um servo mau, porque você não prosperou aquilo que eu coloquei nas suas mãos. A minha expectativa é que você pudesse negociar, prosperar. E, amados, lembrem-se sempre que esse negociar aqui tem a ver com o fato de estarmos vivendo na perspectiva do reino de Deus e levar a palavra, e pregar a palavra, e anunciar o Evangelho, e não ficarmos com a boca fechada, mas nossa vida ser tomada pela graça e pela misericórdia, e o Senhor usar as nossas vidas para levar a palavra do Senhor a outras vidas. Lembrando que o primeiro servo é esse que prosperou, que levou, que de alguma forma anunciou, que negociou. Esse negociar para nós hoje é prosperar pregando o Evangelho, de maneira tal que vidas sejam alcançadas, sejam transformadas, famílias sejam libertas do pecado, pessoas possam encontrar esperança e salvação. O que negociou 5, igualmente, mas o que negociou, o que não negociou, o que embrulhou, é o mesmo que alguém que conhece a palavra, que sabe a cura, que sabe o que vai libertar o homem do pecado, mas ele se cala, não se move, inerte, não busca levar nenhuma mensagem de esperança, de paz, de salvação e de graça para as pessoas. E a fala então do Senhor nobre é: servo mau, servo mau. E a fala do Senhor nobre era e foi: respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabia que eu era homem rigoroso, e que tiro o que não pus, e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, se não teve a criatividade de fazer alguma coisa para que prosperasse aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Interessante, Jesus falando de banco, né? Hoje em dia a gente é tão cercado pelas questões bancárias, agora com o Pix, né? O Pix agora, uma nova operação bancária, todo mundo está tendo que optar se vai fazer ou não. Jesus falando de banco naquele tempo, né? Nesta parábola. E dizendo ainda: por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? Jesus não é aquele que faz usura do dinheiro, mas a metáfora aqui: você deveria prosperar de tal forma que aquilo que eu coloquei nas suas mãos tivesse bem cuidado. Se você não sabia cuidar, negociasse com alguém para cuidar melhor do que você, seria bem melhor. Resultado: disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. É muito comum, muitas vezes, nas nossas igrejas, nós temos pessoas que têm muitos cargos. Sabe por que isso acontece também? Porque muitas vezes são pessoas confiáveis. Às vezes tem aquela pessoa que tem uma única função, mas ela não desenvolve, ela não prospera, ela não caminha, ela não consagra a vida dela para fazer bom uso daquela habilidade, daquele dom, daquele talento, ou até de uma atribuição, de uma função que é dada a ela. E às vezes tem aquelas pessoas que fazem tantas coisas, mas sabe por quê? São pessoas que se colocam no sentido de negociar aquilo que Deus colocou nas mãos dela para prosperar para o reino de Deus. E tem aquelas que às vezes recebem uma única função e acham um peso, um incômodo, e aí enterram tudo
e tal qual o texto aqui fala, elas embrulham e guardam, não prosperam. O texto nos fala que, no contexto da parábola, o Senhor dá uma ordem: tira dele e dá para aquele que tem 10. Tira dele, e ele vai ficar sem nada. E aí, no final dessa parábola, nós aprendemos, portanto, que Deus acrescenta ao que prospera, mas que Deus tira ao que tem medo, ao que não prospera, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? E que também haverá uma manifestação de juízo, porque o que frutifica lhe é confiado, acrescido mais do que ele havia recebido anteriormente, mas o que vive tomado pelo medo, até o que tem lhe seria tirado, né? E aí nós podemos observar, queridos, que não somente os opositores do reino, naquele contexto da parábola, mas aquele que não prosperou estarão recebendo juízo. Verso 26, pois eu vos declaro, a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui. E aí, a palavra de Jesus, aos inimigos, aos opositores: executai-os na minha presença. Palavra dura, né? Execução. Sabe por quê? No dia final, Jesus vai separar lobos, cabritos de ovelha. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Palavra de Jesus. E vai dizer: apartai-vos. Uma palavra dura, né? Não quero ver, sai fora, estejam longe de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, é uma palavra dura de Jesus. Agora, na parábola, ele está dizendo que esses haveriam de ser executados na presença do Senhor nobre. Portanto, uma parábola que nos comissiona a cumprir a nossa missão, a prosperar o que Deus tem colocado em nossas mãos. Irmãos, não é uma pandemia que deve parar você de cuidar da sua família, de cuidar da sua devoção, de cuidar da sua saúde, de cuidar do seu chamado diante de Deus. Por isso que eu entendo que nós temos que fazer uma distinção muito clara sobre dons e funções eclesiásticas. Se você tem o dom espiritual, você vai executar a despeito de qualquer circunstância que esteja acontecendo, porque a sua motivação é obedecer o chamado de Deus para a sua vida. Mas se você é aquele que só faz porque tem a função, é bem provável que você não tenha o dom. Porque a pandemia mostrou que muita gente parou. Muita gente parou. Parou por quê? Se você diz que tem o dom. Se você tem o dom, era para você continuar. Então é importante nós avaliarmos, irmãos, porque se essa pandemia, se tiver uma segunda onda, uma terceira onda, a gente não sabe o que essas autoridades vão definir, vão decidir. O Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos. O que nós vamos fazer? Nós vamos enterrar ou nós vamos prosperar? Nós vamos multiplicar ou nós vamos falar: Senhor, eu embrulhei o que o Senhor me deu aqui num papel de pão, toma aqui para o Senhor. Nós vamos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor falou no texto, né? Tenho ouvido da Igreja Batista Central daqui de Belo Horizonte, que tem feito um trabalho fantástico, a despeito desse momento de pandemia, que os irmãos ali fizeram trabalhos virtuais, a igreja não parou. Tem igrejas que têm caminhado e nós não podemos parar. Nossa missão, ela é urgente e ela é inadiável. E não é a pandemia que deva adiar a missão que Deus deu
para o crente que Deus deu para você. Tal qual o Senhor nobre, Ele nos comissionou e nos deu uma missão. Portanto, que nós possamos cumprir essa missão. Nós possamos falar: Senhor, está aqui, o Senhor nos deu uma, estão as 10. O Senhor nos abençoar e nos encorajar, dizendo: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que você que está em casa reflita nesta proposição e reflita nessa parábola de Lucas, capítulo de número 19, que nos chama a atenção. Lembrando que ele começa a falar da salvação na casa de Zaqueu e nos desafia a sermos como esses dois que prosperaram, levando a sua palavra, levando o Evangelho aonde quer que Ele nos permita estar. Vamos orar e assim nós estaremos encerrando o nosso trabalho nesta noite. Ó Deus, obrigado por esta noite, momento de estarmos aqui, refletindo na Tua palavra. Abençoe os irmãos que estão em suas casas. Abençoe, ó Pai, aqueles que de alguma forma estarão assistindo esse culto, essa devocional. Ó Deus, oramos pela chuva que cai, agradecidos, ó Deus, porque rega a terra, nos permite ter o suprimento, ó Deus, mas não permita que haja danos maiores na vida das pessoas que moram nos cantos, nos barrancos, nos morros, ou mesmo nas partes baixas que possam ter algum tipo de alagamento. Proteja, Pai Santo, e permita que possamos ver a Tua igreja cada vez mais comprometida com o Teu reino, cumprindo a missão de levar a Tua palavra onde quer que o Senhor nos permita estar. Obrigado por esta noite, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.